A paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um programa Escolha o Cristo. E eu tenho uma palavra de Deus para trazer para a tua vida hoje. A palavra que eu quero ler para você está no Evangelho escrito por Marcos, o Evangelho do Filho de Deus, Jesus Cristo. Nós estamos caminhando com o Senhor Jesus pelo Evangelho descrito por Marcos, acompanhando os passos de Jesus, vendo, lendo e aprendendo como o Senhor Jesus se portou diante de tantas situações, para que nós possamos imitá-lo, para que possamos negar as nossas vontades e fazer a vontade de Deus. E a palavra que eu quero ler para a sua vida está no capítulo 8, versículo 34, que diz assim: Então ele chamou a multidão e os seus discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta era perversa, adúltera, nessa geração adúltera e perversa, pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua glória, quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Essa é a palavra de Deus. Essa é a pregação do Senhor Jesus para as multidões, para os seus discípulos e também para nós, para mim e para você que decidiu seguir Jesus. O Senhor Jesus não obriga ninguém a seguir Ele, mas Ele apresenta um novo caminho e apresenta uma nova oportunidade, uma nova proposta. O próprio Deus nos dá mais uma chance de querer sair do atoleiro de lama, de pecado, de sujeira que o ser humano se encontra. Então Ele dá essa oportunidade e faz um convite. Diz: olha, se vocês quiserem me acompanhar. Você veja que o convite de Jesus para as pessoas é um convite de amor. Jesus convida as pessoas, mas é um convite amoroso. Olha, se você quiser vir, se você quiser me acompanhar, então se você quiser, aí sim, tem alguns critérios, tem alguns princípios. E o que é Jesus? Primeiro, você vai negar a si mesmo. E o que é negar a si mesmo? Sabe, quando essa pessoa que convive com você vem te afrontar, vem caluniar, vem dizer a você que você é aquilo que você não é,
e a sua vontade é de ir para cima, brigar e também dizer um montão de coisa que você pensa a respeito dela. Aí nessa hora você se lembra que você está seguindo alguém. Você se lembra que você decidiu seguir Jesus. E você não vai se desviar desse caminho. E o que é que você faz? Nega as suas vontades. Deixa elas de lado. Porque você tem um alvo a alcançar. Você já entrou na corrida. E agora você vai correr essa corrida. Você não pode estar se perdendo e se desviando todas as vezes que as pessoas vêm te provocar. Você precisa negar as suas vontades se você quiser seguir Jesus. Se não, não tem problema. Então você vai andar pela carne, vai fazer a vontade da carne, assim como essas outras pessoas vivem e te provocam. Porque você tem que estar vigilante naquilo que está acontecendo ao seu redor. Muitas pessoas já abandonaram a cruz. Muitas pessoas quiseram seguir Jesus, mas no processo de caminhada delas, elas deixaram a cruz na beira do caminho. E agora elas vivem com Jesus na boca, mas já não tem Ele mais reinando no coração, e agora fazem a vontade da sua própria carne, e aí vem te afrontar. Porque a pessoa que abre a boca para caluniar outra pessoa, nem que seja o marido, nem que seja a esposa, nem que seja uma pessoa, ela não tem o Espírito Santo de Deus. Ela não é guiada pelo Espírito Santo de Deus. A pessoa que abre a boca para estar falando de alguém, para estar maltratando as pessoas com palavra, para estar dizendo que você é aquilo que você não é, essa pessoa não está sendo guiada por Deus. Ela não está sendo guiada pelo Espírito de Deus. Então, ela já deixou a cruz em qualquer lugar. Ela esqueceu. Jesus disse que tem que negar as vontades. E para mim negar as minhas vontades, eu tenho que pregar ela em alguma coisa. O que é? É a segunda coisa que ele falou. Ele disse: nega a si mesmo, toma a tua cruz. Então, eu preciso desse instrumento para que eu possa crucificar as minhas vontades. Para que eu possa pregar as minhas vontades. Quando me der vontade de falar, aí eu pego essa linguazinha perigosa e prego ela. Quando me der vontade de fazer algo que Deus não aprova, eu vou lá e prego essa vontade na cruz. Mas se eu já não carrego mais essa cruz e acho que o evangelho é da forma que eu acho, porque isso é princípio de seguir a Jesus. Jesus disse: olha, se quiser me seguir, quem quiser me seguir tem que ser assim. Não é uma vez, é todos os dias. Eu tenho que negar as minhas vontades todos os dias. Eu tenho que negar a mim mesmo todos os dias. Eu tenho que crucificar a minha carne diariamente, morrer para o mundo diariamente. Eu tenho que dar sim para Jesus todo dia. Eu tenho que deixar o Espírito Santo governar minha vida todo santo dia. Se eu quiser seguir Jesus, se eu quiser estar com Ele, porque seguir é estar com. Se eu estou seguindo alguém, eu estou indo na direção que ela está indo. Mas se eu não uso dos recursos que Ele me deu, eu vou achar que estou seguindo Jesus e vou estar fazendo as minhas vontades e vou estar andando pela carne e vou estar sendo quem eu sempre fui, com uma diferença, que agora eu falo de Jesus para as pessoas. Isso é o maior engano que existe. Por isso que a gente vê aí pessoas aprisionadas, pessoas que leem a palavra de Deus, não conseguem compreender a essência do que está escrito lá, porque está desviado, tá? Parece que está no caminho, mas não está. Fala como crente, anda como crente, se veste como crente, mas não é cristão.
Porque ser crente não muda a vida de ninguém não, meu irmão. Crer em Jesus Cristo não vai mudar a tua vida não. É forte isso que eu estou dizendo? Pois é. Se você só crê em Jesus, não muda nada. Como assim? Não muda. Porque se crer mudasse alguma coisa, Satanás não era quem é. Ele crê que existe só um Deus. Ele teme e treme, coisa que muito cristão já não faz. Tem muito cristão que crê, mas não teme Deus. Se quer tremer na presença de Deus, se ele não teme, como é que treme? E Satanás teme e treme, e sabe que existe um só Deus, e é o Todo-Poderoso, e que uma só palavra dele, tudo se faz. Mudou em que a vida de Satanás? Porque crê. Então não basta somente crer, é preciso crer e ter ação. Porque você tem fé que existe um Deus, tem fé que existe um Salvador, tem fé que existe um só Senhor, mas você precisa ter ação para sua fé ser uma fé aprovada. E o que é uma fé com obras? Jesus acabou de dizer: nega as tuas vontades, é obra. Você está negando por fé. Você está negando porque você crê que você está seguindo alguém para um caminho melhor. Você crucifica e carrega a sua cruz e crucifica as suas vontades porque você crê, porque você tem fé. Então, quando nós vamos seguindo Jesus, obedecendo os princípios que ele estabeleceu, nós vamos fazendo a vontade do próprio Deus. Então para de querer achar que pode seguir Cristo da forma que você acha que pode. A prostituta pode seguir Jesus, o homossexual pode seguir Jesus, o drogado pode seguir Jesus. Você e eu podemos seguir Jesus. Mas para seguir os passos dele, eu preciso negar as minhas vontades. Então, se eu usava droga, eu preciso deixar de usar. Por quê? Porque o caminho que Jesus me leva, o caminho que ele está me guiando e que eu estou seguindo os seus passos, não aceita e não existe esse tipo de prática nesse caminho, porque é um caminho da verdade. É o caminho da santidade. É o caminho da purificação. É o caminho da vida. E não tem nada disso. Mas não sou eu que vou dizer que você tem que deixar. Quando você seguir Jesus, você vai fazer questão de rebolar fora. Porque se você toma a decisão no seu coração de seguir Jesus, você vai ser uma esposa melhor para o seu marido. Porque mesmo ele sendo ruim, mesmo ele não sendo a pessoa que você queria que ele fosse, mesmo você não concordando com o que ele diz ou com o que ele faz, mesmo você achando um montão de coisa dele, se você decidiu seguir Jesus, você não desrespeita o seu marido. Porque Jesus obedece princípios. E se você está seguindo Jesus, você vai imitar ele. E você vai pegar suas vontades e crucificar elas. Se você segue Jesus, você não vai maltratar a tua esposa, não. Você pode não concordar com o que ela diz, você pode não concordar com o que ela faz, você pode até pensar um monte de coisa sobre ela, mas você vai tratar ela como a palavra de Deus diz que você tem que tratar. Aí você vai estar seguindo ele. Aí você vai estar negando as suas vontades, você vai estar carregando a sua cruz e pregando nessa cruz as suas vontades. Então, muitas pessoas acham que seguem Jesus porque falam sobre Jesus, porque vão a uma igreja, porque se reúnem com os irmãos,
porque ouve louvor, porque lê a palavra, se não for pelo princípio do próprio Cristo, nem eu, nem você segue ele. Pode até seguir, mas seguir como as multidões e não como discípulo. Porque as multidões seguiam Jesus. Poucos quiseram negar suas vontades e se tornar cristão de verdade. E Jesus disse: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. É sua. A cruz é sua. Não é alguém que é tua cruz. A cruz é sua. Você carrega porque ela é sua. É nesse instrumento que Deus vai usar para você crucificar as suas carnes, as suas vontades, crucificar a sua carne. É esse instrumento que Deus vai usar para que você mesmo pegue lá, e crucifique as suas vontades. Então, se você abandona esse instrumento, como é que você vai crucificar as suas vontades? Não basta seguir por seguir, tem que seguir com as ferramentas que ele disse que temos que seguir. Porque a cruz é a única bagagem exigida por Deus na nossa caminhada com ele. É a única bagagem que Deus exigiu de mim, de você, é a cruz. Então eu não posso deixar ela e querer seguir Jesus. Porque senão a minha carne vai reinar, porque é uma briga constante da carne com o Espírito. Diariamente eles lutam e a carne não quer de jeito nenhum que nós façamos a vontade de Deus, ela não quer. E se eu não tenho aonde pregar essa carne, ela vai reinar. E daqui a pouco eu estou andando com Jesus na boca e o coração bem distante dele. Nós precisamos acordar, entender o que é realmente seguir Cristo, o que é o Evangelho, o que é a proposta de Deus, como é que tem que ser, para que a gente não se engane e ache que estamos e, na verdade, já abandonamos. Então a cruz é necessário ser carregada por mim e por você. É ela que faz eu querer renunciar às paixões da carne. Quando a tentação vem e quer nos levar para um lado, nós vamos lá e nessa cruz pregamos as nossas vontades e declara mais uma vez e diz: eu já morri para essas vontades, eu já morri para o mundo, eu já morri para essas práticas, eu não faço mais isso, eu não quero fazer mais isso, porque eu já crucifiquei a minha vida para esse mundo. Eu não vivo mais para isso, eu vivo para Cristo, eu sigo Jesus, eu vivo para a glória de Deus. E nisso você vai crucificando as suas vontades. Terceira coisa que Jesus diz é: primeiro, negue as suas vontades. Segundo, tome a sua cruz. E terceiro, me segue. Não é ficar parado não, é seguir Jesus. Seguir Jesus é ser transformado dia após dia. Vai conhecendo a verdade e a verdade vai libertando. Você vai andando com Cristo e as coisas vão acontecendo na sua vida. Porque se você não seguir, ele vai e você fica. Não adianta querer achar que a sua vida vai avançar se você não seguir Jesus. Porque Jesus está indo, Jesus está seguindo, Jesus está andando. E quem segue se movimenta, e quem não segue fica paradinho no mesmo canto. Por que tem pessoas que você conhece, e eu conheço também, que já está na igreja há muito tempo, e a vida dela é a mesma coisa, como cristã, como mãe, como esposa, as finanças, a vida dela,
ela não mudou em nada. O que ela aprendeu, o que ela ensina, as palavras, o jeito, tudo é a mesma coisa. Por que que isso acontece? Porque ela tomou uma decisão de seguir e ficou parada. Seguir Jesus é estar disposto a viver uma novidade de vida todo dia. Quem você era ontem, você não é hoje. Quem você é hoje, você não será amanhã. E assim vai transformando você de dia após dia, de glória em glória, de fé em fé. E você vai sendo uma nova pessoa, vai sendo transformado, vai ficando mais parecido com Cristo. Vai passando por situações que, se não fosse Ele, você não suportaria. Mas agora você não está só, você está com Ele. E isso nós vamos avançando e esquecendo aquela vida que ficou para trás. Aquela vida vai deixando de existir quando nós vamos seguindo Jesus. Nós não podemos parar, porque quando para, aquela vida antiga volta a querer nos induzir a voltar para ela. A carne volta a nos dizer que aquilo que nós fazíamos antes é legal, é bom, Deus aceita, não tem problema. Afinal, outros cristãos também fazem, outros crentes também fazem. Por que você não faz? Você está sendo radical? Mas quando você vai analisar, você está vendo que a carne está gritando dentro de você. E você tem que correr para Cristo, correr para acompanhar os passos dele, porque você ficou para trás. Agora você está seguindo, segue Jesus. Então, não queira achar alguma coisa, siga Jesus e deixe a verdade libertar você. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é quem vai nos dar vida. Se nós não seguimos Jesus, vamos continuar sem vida, continuar morto, continuar vivendo a antiga vida com um grande disfarce de crente. E não é isso que Deus quer da minha vida, nem da sua. E Ele continua falando e diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que para eu querer salvar a minha própria vida, eu tenho que perder a antiga, deixar para trás. Porque para mim viver o novo, o velho tem que ser abandonado. Não queira carregar uma mala cheia de coisa velha, não. Decida se esvaziar, decida ser uma nova pessoa, decida parar de querer viver todo dia com um problema novo, viver com picuinha, viver fazendo confusão, viver de cara feia, viver arranjando contenda, arranjando confusão, procurando coisas. Isso é a tua antiga vida, é a tua antiga natureza. Essa pessoa, você precisa crucificar ela. Como crucifica se abandonou a cruz? Agora volte lá e pegue ela de novo. Coloca a cruz nos ombros e prossegue. Pois quem quiser salvar a sua vida vai ter que perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de Cristo e do Evangelho vai salvá-la. E se você negar Jesus e se envergonhar dele nessa terra perante as pessoas, ele também te negará perante o Pai. E muitas vezes nós negamos Jesus com as nossas atitudes. A nossa boca diz sim, as atitudes diz não. A atitude fala de coração, porque a atitude vem lá de dentro. Então o nosso coração está dizendo não para Jesus, porque isso é demonstrado com as nossas atitudes. Quando você falta com respeito com a pessoa, quando você humilha alguém, quando você ignora alguém, quando você não dá amor para alguém, quando você não perdoa, quando você não cumpre com seus compromissos, quando você não honra a sua esposa, quando você não honra o seu marido, quando você desonra os seus pais. Tudo isso é negar a Cristo. Porque se eu estou seguindo Ele e Ele não faz isso, por que é que eu estou fazendo então? Se eu estou seguindo alguém, Ele está na minha frente e Ele está fazendo algo e eu estou fazendo diferente, eu não estou olhando para Ele, eu não estou seguindo Ele, eu estou seguindo alguém. Quem é esse alguém? As vontades da nossa carne.
E nós não podemos fazer as nossas vontades seguindo Jesus, porque foi a primeira coisa que ele pediu para abandonar. Nega a si mesmo, meu filho, porque não vai dar certo. Uma hora eu vou querer ir para a esquerda, uma hora você vai querer ir para a direita, uma hora eu vou querer ir para a direita, e outra hora você vai querer ir para a esquerda, e não vai dar certo. Deixa tudo isso para lá, deixa essas tuas vontades para lá, o que você queria para a sua vida, deixa para lá. Eu tenho coisa nova para viver com você, tenho algo muito melhor para viver com você, então, por favor, nega a si mesmo. É isso que Jesus diz para mim e para você. Pois de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que vale você fazer as suas vontades, achar que aquilo não vai te trazer prejuízo, achar que aquilo é liberal e que você pode fazer, quando você sabe, na verdade, que Deus não aprova isso aí que você está querendo fazer? De que vale você ganhar o mundo inteiro? De que vale você fazer um negócio errado, se dar bem hoje, aparentemente bem, pagar as suas contas, ficar beleza, e amanhã você não ter como pagar pela sua alma? Porque o que o homem poderia pagar pela sua alma é engano, é ilusão. Achar que pode viver dessa forma, achar que pode fazer isso seguindo Jesus, não pode. É necessário negar as vontades. Eu vejo pessoas seguindo Cristo, falando sobre Cristo, ministrando para outras pessoas, e Deus até usando daquela oportunidade, porque Deus usa quem Ele quiser, mas a pessoa não quer negar as vontades, a pessoa não quer renunciar às paixões da carne, a pessoa não quer carregar a cruz. Ela está se enganando. E de que vale ela ganhar o mundo inteiro? De que vale ela ganhar tantas vidas para Jesus e perder a vida dela? A obra de Cristo também é na nossa vida. Nós precisamos deixar Jesus fazer na nossa vida, porque só em deixar Ele fazer na nossa vida já é servir a Ele. Quer seguir Jesus? Eu tenho uma proposta para te fazer. Nega as tuas vontades, toma a tua cruz e segue os caminhos de Jesus, porque só Ele tem vida para te dar. Só Ele pode trazer vida para dentro de você e da sua casa. A letra, a religião, nada disso traz vida. Quem traz vida é Jesus. E nós só vamos conseguir a vida se seguirmos Jesus, se seguirmos os passos de Jesus. Então, por favor, abandona a tua antiga vida, renuncia às paixões da carne, entrega a tua vida para Jesus hoje. Aí é onde você está, confessa os teus pecados para Ele, diz para Ele o que está acontecendo, conta para Ele o que aconteceu, aonde você errou, peça perdão para Deus. Entregue a Ele a sua vida e siga Jesus. Não se preocupa com o que você não consegue deixar. Não se preocupa. Siga Ele. Ao passo que você vai seguindo Ele, Ele vai desconstruindo coisas dentro de você. E Ele vai fazendo a obra maravilhosa na sua vida, porque essa obra não é sua, essa obra é dele, e o maior interessado em concluir essa obra é Ele. O que você precisa é negar as suas vontades, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Jesus estava pregando para os discípulos e para uma multidão aqui, e no fim ele vai e diz assim: garanto que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Jesus estava falando para as multidões e para os discípulos. Então ele estava dizendo: olha, eu garanto que alguns dos que estão aqui não vão experimentar a morte, não. Não vão experimentar a morte. Não vão experimentar a morte. É o que Jesus diz hoje. Alguns de nós não vamos experimentar a morte. Quem são esses? Os que decidirem seguir Ele. Os que decidirem viver como Ele acabou de dizer. Os que decidirem fazer exatamente o que está aqui.
Porque todo dia a carne grita dentro de mim e de você para querer voltar a ser a criatura que era. E é necessário que a cruz esteja presente para crucificar. E é necessário que haja um olhar no que está diante de nós para que a gente possa seguir, prosseguir, avançar. Então toma uma decisão por Jesus hoje, entrega a tua vida para Ele. Aí onde você está, confessa os teus pecados, diz para Ele o que aconteceu, pede perdão para Ele. E Jesus vai fazer também uma obra maravilhosa na sua vida, porque você é uma escolha de Deus. Essa era a palavra que eu tinha para abençoar o teu dia hoje, para abençoar a tua vida, para abençoar a tua casa. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e toda a tua família, em nome de Jesus.